Você ouve agora Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz. Boa tarde, amigos ouvintes. É com muita alegria que estamos mais uma vez juntos aqui para o nosso programa semanal Na Porta da Escola. E, como sempre, recebendo os nossos queridos parceiros, a Karina Ferraz e o Júnior Machado. É José Roberto Machado Júnior, né? Isso. Então, chique esse nome, né, Júnior? Muito chique. Boa tarde. Tão doutoral. E também nós temos hoje, especialmente, duas estudantes, que hoje o dia delas vão falar sobre um assunto que tenho certeza que todo mundo quer ouvir. Aliás, acho que ninguém pergunta isso para eles, né? Por isso que eles não falam. Mas hoje eles vão poder falar. Então, hoje nós temos aqui a nossa companhia para enriquecer o nosso programa e dar luz às nossas ignorâncias. A Mônica Cristina Pierre de Oliveira, que é estudante, foi estudante da rede pública durante a vida inteira e hoje já está graduada, já está se graduando, é fotógrafa. E a Júlia, nossa companheira de programa, que, né, na ausência de um aluno, vem a Júlia, que é a nossa luz. Oi, boa tarde, gente. Mônica. Boa tarde. Então, vamos lá, gente. Antes de começar o nosso programa, preciso lembrá-los a todos os nossos ouvintes sobre o nosso sorteio. Nós estamos lá, vamos fazer o sorteio no final do mês de junho, né? Então dá tempo de você entrar lá na nossa página, comentar os programas, mandar perguntas e também se inscrever conosco para vir participar aqui do programa, que estão disponibilizados para vocês ouvirem, e participe para a gente poder sortear aquela caneca linda com o símbolo da Mosaico e na porta da escola. Vamos participar lá. Bom, sem delongas, vamos àquilo que interessa hoje. O assunto é tranquilo, né, a pergunta, mas as respostas eu acho que não serão muito tranquilas, não. Porque, né, a gente nunca pergunta isso para eles, então vamos ver. Meninas, professores, a pergunta é: quais as expectativas que os alunos, que os estudantes têm com relação à escola? E como que as escolas contribuem para atenderem a esta expectativa? Será que nós sabemos, professores, quais são as expectativas desses jovens com relação à escola? Bom, posso começar dizendo alguma coisa? Eu acho que as escolas precisam ouvir mais. Eu acho que a gente não tem esse conhecimento pleno. A gente acha que tem, né? Eu acho que muitos fazem propostas. Essas propostas, às vezes, coincidem com o gosto do aluno, mas como nós não fazemos essa pergunta para o aluno, eu acho que a gente está sempre correndo atrás. E eu acho que tem que buscar mais interesse deles por causa disso. Nós estamos correndo atrás e parece que não estamos alcançando nada não, né, Karina? Mas aí eu também pergunto, será que o jovem realmente espera alguma coisa da nossa escola atual, né? Será? O que será? Porque, assim, é cheio de perguntinhas, né? É cheia de pontinhos de interrogação. E a gente já falou umas outras vezes, né? Que a gente percebe que, às vezes, o jovem... A gente tem aquela afetividade no comecinho, aí vai chegando no ensino fundamental, vai se perdendo, chega no final, se perdeu totalmente a afetividade, é aquela coisa sistemática, e o objetivo também se perde um pouco, né? E aí, assim, a gente pergunta... Será que o jovem também sabe o que esperar da escola? E será que a escola também está preparada para esse jovem? Pois é, são questões assim extremamente complexas e que dificilmente a gente vê por aí algo escrito a respeito, não é verdade? Pois é, então, já são difíceis, né? Livros, artigos escritos sobre isso, né? Então, já que não tem escrito, vamos ouvir, né, na fala deles, por eles mesmos. No caso, Mônica, o que você tem para contribuir para nós aqui? Bom, eu me formei na escola em 2008. Na minha época, os jovens já não se preocupavam muito com o que a escola ensinava. Tava todo mundo se preocupado mais com o vestibular, quando se preocupava com o vestibular. Hoje em dia, são poucos os jovens que eu vejo que se preocupam realmente com aquilo que a escola quer ensinar. A escola mesmo não vai até eles, perguntando o que eles querem, e fica essa coisa, um sem perguntar pro outro, outro sem perguntar para um, fica perdido.
Você se sentia perdido na escola? Você esperava alguma coisa da escola, Mônica? Eu esperava uma educação básica que me ajudasse a ir para a próxima etapa, que seria o vestibular. Não tive isso muito forte por conta de ser da rede pública. Tive professores muito bons, mas poderia ter sido melhor. Então, a escola não atendeu a sua expectativa de te preparar, porque o que você esperava. Você esperava, Sim, esperava que a escola isso. te desse uma base, uma fundamentação bem estruturada para que você fosse para um vestibular, e o vestibular você fosse alcançar aquilo que era o teu desejo. Qual era o teu desejo de estudos depois que saiu da escola básica? Depois que eu saí da escola, eu queria primeiramente entrar na faculdade. Demorei 2 anos para entrar. Ainda assim, não foi na minha primeira opção. E qual era a sua primeira opção? Minha primeira opção seria História, bacharelado. Acabei entrando em fotografia. Tudo a ver. Olha o caminho que ela foi. Vamos fazer a história de outra forma. É uma história fotográfica. Pois é. Tudo a ver. E ficou difícil para você fazer alguma coisa que você não queria? Você queria história, a escola não te preparou para conseguir história, você conseguiu o que a escola conseguiu de você, que foi fotografia. Te frustrou muito? Como você ficou com a sua expectativa não atendida nesse caso? No começo me senti um pouco frustrada, mas foi por, dizemos, culpa minha, assim, que eu também poderia ter me esforçado mais, poderia ter corrido atrás. Depois que eu saí da escola, eu corri atrás, fui fazer cursinho, não tinha como eu pagar dinheiro, fui atrás dos cursinhos comunitários. E a escola não te favoreceu quando você estava lá buscar esses cursinhos, não te estimulou? Não aconteceu? Não. Eu tive poucos professores da escola que, tipo, valorizaram mesmo, assim, os alunos. Tive uma professora do 2º ano do ensino médio, a professora Renata, que, tipo, estimulava a gente a ler, a que a gente queria fazer. Ela falava, vamos fazer o que vocês querem, independente que o pai fale, é besteira. Ela estimulava a gente, uma professora ótima, só que a escola não gostava dela, porque ela era nova, era amiga dos alunos, tiraram ela. Opa, temos um dado Nunca novo mais aqui. Vi ela. Professor amigo de aluno é contra a escola? Ouvi Isso falar dá um programa. que ela tá na faculdade, mas Pois parou é. com o ensino médio. Tudo bem, Mônica. Então, assim, mas você está satisfeito com o caminho que você encontrou, ainda que você não tivesse sido preparada, a sua expectativa não foi atendida e você encontrou um caminho por si só. Isso te dá uma visão da escola diferente hoje? Ou você fala, não, a escola já passou, agora eu quero ir pra frente, chega de escola, vou pra universidade. Eu não sei, com essa risadinha eu senti que é isso. É, né? Eu senti lá no fundo, muito assim. bem, porque eu vejo, por exemplo, a escola como era na minha época, como é hoje, mudou muito. Os jovens Em também poucos anos, né? mudaram Em muito. 2008, eu me né, formei em que você se 2008. Mudou muito, tipo, eu vejo jovens, assim, saída de escola, entrada de escola, não é a mesma coisa que era na minha época. Eu não sei o que eles esperam, o que eles vão esperar, porque tá cada vez mais... Então vamos perguntar Ju. pra Júlia, que saiu recentemente, né? Tá fresquinha a saída dela, né, Júlia? Surgiu um pontinho de exclamação ali em cima da cabeça dela, vamos escutar. Bom, a Mônica saiu em 2008, eu saí 5 anos depois. Então, eu observei um ensino médio totalmente diferente do da Mônica. Então, primeiro são muitas questões. Se eu estivesse na escola ainda, eu estaria em crise existencial. Porque agora, fora da escola, eu consigo identificar melhor o que eu esperava da escola. Enquanto eu tô lá, é muito confuso. Se mistura muito o que a gente espera com o que a escola está dando. Então, agora que eu saí, eu tenho uma noção de que eu esperava que a escola me preparasse para vestibular, fosse uma escola conteudista, com, sabe, professores exigentes, porque eu descobri que fora da escola é assim. Então, baseado na vivência do mundo, de vestibular, faculdade, eu vejo que a exigência é muito grande com os estudantes. Então, na escola, ainda tinha uma exigência, mas parecia que não era tanta. Então, a gente vê aqui uma situação para se pensar. Porque o que nós temos hoje, os pensadores da educação dizendo, é que a escola não pode ser conteudista, né? A escola tem que ser afetiva, ela tem que... Nós já fizemos um programa sobre afetividade, o quanto isso marca, quanto é importante para o crescimento e desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, dos educandos, mas parece que o mundo, que é o mesmo mundo que cria esses pensadores e que fala que não pode ser conteudista, exige fora da escola aquilo que não está dando ou que está mal dando.
né, no caso do conteúdo. Como é que é isso para alguém que acredita numa afetividade e que, de repente, não é a afetividade que estão cobrando? Porque o vestibular não vai querer saber se você está bem ou mal aquele dia para fazer o vestibular, Sim. se é um dia interessante, se você acordou inspirada ou, né, a cor dos seus olhos. Então, Como sim, fica? a verdade, eu acho que devia ter um diálogo entre a preparação do estudante e o que é cobrado dele depois. Porque se a escola passa conteúdo, então pode ser cobrado conteúdo. Se a escola passa mais a questão construtivista, uma questão de não só a construção do conhecimento e informação, mas a construção do conhecimento como cidadão, como Do pensar. exatamente, um questionar, um participante da sociedade, de forma política e tudo mais, então o vestibular não podia cobrar do jeito que ele cobra. Então, é um pouco incoerente e acho que isso confunde muitos estudantes que nem me confundem. Então, nós estamos aqui vendo outro ponto, né? Me permitam falar, colegas, porque eu vejo os pontos em todos os pontos. A escola cobra, a escola dá alguma coisa, a escola não ouve o aluno, acabamos de falar aqui, que não escuta. Falamos num programa anterior sobre essa questão. Falamos todas as vezes sobre o fato, o Júnior acabou de relatar essa questão da escola não ouvir. E a Júlia acabou de dizer também, né? Que não ouve. Então, as escolas não ouvem e o Estado que proporciona, no caso, o Estado na pessoa das universidades públicas, não ouvem os estudantes, não escutam eles também, porque preparam alguma coisa que estão longe da realidade deles. E aí, como é que fica? A gente vê um desencontro... Mas as privadas também, né? As privadas também, que fazem um trabalho de... tem as redes privadas que fazem um trabalho de construtivista, né, de construtivista. Até o nono ano, né? Onde a questão da afetividade é muito forte, mas na hora que vão falar do vestibular, eles se lançam ao vestibular docilmente, sem ir lá questionar o Estado ou a universidade ou a sociedade como um todo sobre, e aí, o que a gente vai cobrar deles a partir daquilo que nós estamos oferecendo para eles na educação básica? A educação básica é tão importante, mas na hora que você vai ter que se transformar num trabalhador dessa sociedade, não é cobrado de você aquilo que foi dado. É cobrado de você o que não foi dado e nunca foi te perguntado o que é. Então, Júlia e Mônica, vamos pensar assim, então. Então, vocês acham que a escola, ao invés de ser só conteudista, ela tem que ter o conteúdo, tem que exigir o conteúdo, porém ela tem que dar uma abertura para os jovens também poder pensar em relação à sociedade, política, de convívio, é isso, né? Sim, eu acho isso muito importante e fundamental, não só para as escolas, mas para o futuro, o ensino para depois próximo. que sair da escola. Porque não necessariamente você vai sair da escola e vai fazer um vestibular. Sim, eu vejo isso mesmo na faculdade. Tinha algumas disciplinas que os professores pediam pra gente pensar um pouco mais, elaborar questões. A maioria da sala não sabia fazer isso. Com tudo maior de idade. O professor ficou chocado. E muitos todos já formados, muitos vieram de escola particular, mas ninguém sabia ter as próprias opiniões. Então a gente vai falar mais uma vez sobre escola democrática. Porque nós estamos aqui num mundo, numa situação planetária, de democracia planetária, né? E o Brasil está dentro disso, dessa escola democrática. Então, a escola deveria ser democrática. E a democracia pressupõe a escuta. Vamos escutar o que o nosso povo deseja para que as necessidades desse povo sejam atendidas. E aí a gente tem uma situação com relação à família, né? As famílias, a gente tem que ir até a casa do aluno para entender as coisas. Então a gente chega lá na casa da família, como é que são constituídas as famílias lá? Como é que o aluno é na escola, em casa? A casa hoje é uma casa democrática. Hoje as casas, os filhos, os jovens participam das decisões. O que nós vamos comer domingo? A sugestão do filho é que vale. Vamos comer em tal lugar. O que vamos fazer tal coisa? Eles decidem em casa, eles participam das decisões da casa. E aí, quando ele vai... E como nós dizemos, o costume de casa vai à praça e a educação que se dá em casa vai para a escola talvez não esteja entendendo esse aluno democrático que está acostumado a estar em casa, dando palpite, decidindo as coisas da casa, mas a escola não permite que ele faça isso.
Será que nós não estamos aí com uma questão a ser discutida de uma forma mais madura com relação ao tipo de alunos que nós temos hoje? Se nós temos filhos que estão vivendo uma vida... Nós somos baby boomers, né? Eu, Júnior, a Karina não sei, mas nós somos baby boomers, somos da geração em que os nossos pais tinham acabado de sair da Segunda Guerra, né? Então nós temos lá uma imposição muito grande, pais militares, e eles não queriam nos educar dessa forma. Nós não vamos educar nossos filhos dessa forma. Então instituímos a democracia na casa. Só que essas crianças agora vão democratizadas para a escola, que se diz democratizada, mas não os escuta. E como é que a gente trata isso? Como é que a escola está preparada para pessoas? Porque eles falam assim, os pais não me educam, a família não participa, mas a família é essa família democrática, onde o filho ajuda a tomar decisões. Na escola, o aluno toma decisões. Vocês já tomaram alguma decisão na escola? Participaram dos processos decisórios na escola de vocês, meninas? O diretor vai fazer alguma coisa, aí reúnem-se em assembleia, vamos lá discutir o que está acontecendo. Vocês já foram convocadas para tomar decisões pela escola? Como são convocadas em casa? Aliás, são convocadas em casa para tomar decisão? Bom, eu fui representante da minha sala na escola e como representante, sim, eu era chamada. Mas as decisões eram muito mais em aulas extracurriculares e, sabe, atividades extra para os alunos do que para o que acontece na escola no dia a dia. Mesmo. Exatamente, sabe? Para decidir, tal professor tá difícil de lidar ou tá bom, ou o horário, ou o uniforme, essas coisas a gente nunca teve contato para discutir. E a verdade é que a gente buscou muito esse contato. E nós tivemos uma direção em que se dizia muito aberta, sabe, para esse contato. Mas a gente vê que a teoria, na prática, é só teoria. Pois é. E, Júnior, você que viveu do outro lado, não do aluno aí no caso. Eu também já tive a minha participação estudantil, né? Já fiz parte de centro acadêmico e depois de profissional da vida sindical. Eu acho que as nossas escolas, elas estão com essa carência muito grande da discussão dentro da escola. Não só na questão estudantil, mas mesmo na questão profissional, né? Eu acho que essa crise como um todo atrapalha. Daí, lá na frente, a questão do aluno. Mas a gente começa lá. Reunião de professores, ela é democrática? Será que é? Será que não é? Né? Quem que fala? Quem que ouve? Alguém propõe? Alguém ouve a proposta? Né? E se houve, essa proposta é levada em conta? Né? Então, vota-se uma proposta, mas será que o coletivo atende? Votou, mas daí depois todo mundo debanda e alguém fica responsável por tocar a proposta adiante? E os pais? A participação dos pais. Se o pai não participa, não dá o exemplo para o filho de participação, né? E aí como é que a gente pode querer que um filho participe se o pai dele também não participa? Então nós vivemos, eu acho que um momento de reflexão que precisa ser refeito todo um trabalho, né? De conscientização do direito do aluno de se manifestar. Nós temos os colegiados que deveriam ser formados, né? Os grêmios estudantis, né? O direito de participação dos pais nos colegiados de pais, né? APMs e conselhos de escola, onde também os alunos devem ter participação, né? Aí vamos para os professores que devem ter uma participação nos conselhos das escolas, mas também nos sindicatos das categorias, né? Enfim, então essa questão de não dar a opinião, eu acho que na escola como um todo não tem só a crise do lado do aluno, ela tem uma crise de um modo geral, do funcionário, do professor, na direção, né? Então, eu acho que a gente está no momento, na minha opinião, um momento de sinal de alerta, né? Porque nós estamos numa crise democrática. Sim, não fala-se da democracia, escreve-se o que é democracia pode ser desenvolvida, né, nas escolas. Né, você pode ver regras que o próprio governo do estado ou municipal podem colocar. Temos os conselhos de escola, tem calendário de reunião para grêmios estudantis. Daí você reúne escola que na reunião do grêmio estudantil não tem grêmio representado, por exemplo. Né? Então, como é que... isso é previsto dentro das regras do próprio estado. Então, como é que isso funciona? Mas eu acho que é porque também a gente está aprendendo a ser democrático, né? O nosso país, assim, faz pouco tempo que vive numa democracia, está aprendendo agora a ser democrático, né? Então, assim, faz pouco tempo que a gente começou realmente a votar naquele que a gente realmente queria, né?
naquela pessoa que a gente realmente quer, que a gente tem esse direito, né? E, enfim, e a gente tá eu pelo menos assim, eu gosto de olhar para o copo um pouco mais cheio do que da metade para cima do que da metade para baixo, né? Nada de meio vazio, é sempre meio cheio. Então, assim, eu percebo que às vezes se sente também que os jovens, eles estão querendo fazer alguma coisa, eles sabem que eles precisam fazer alguma coisa, mas muitas vezes eles não sabem ainda o caminho que seguir. E né? a escola, no caso, não pode ser reprodução da sociedade, mas ela tem que ser um espaço de criação para que possa levar para a sociedade aquilo que a sociedade precisa para a sua própria transformação. E no caso, a gente observa que os alunos, a família mudou. A estrutura da família mudou. O modo de viver da família mudou. Acho que tudo mudou, né? Quase tudo, Karina. A escola não. Porque ela continua do mesmo tamanho, no mesmo formato e com a mesma infraestrutura desde muito, muito tempo. Então, nós temos uma família em que o pai não é mais a viga-mestra, a mãe não é a viga-mestra, mas é uma família democratizada. Né? Nós temos uma escola, a casa, a sua casa, ela muda. Para o aluno, quando ele nasce, ele tem um quarto, ele tem um berço, e à medida que ele vai crescendo, vai movimentando, tudo isso vai se modificando. E então, o que acontece? Aquilo se encaixa a ele. O que houve com a nossa educação é que a nossa sociedade mudou fora da escola e a escola em si não mudou. Né, a começar pela própria estrutura física. Então, você vê lá os alunos que chegam na escola pequenos, sentam naquelas carteiras para alunos pequenos, crescem e as carteiras não. Pra eles, né? Ou seja, o tratamento da escola com relação aos adolescentes é como se eles fossem crianças. Então, o que vocês esperam? Como é que se pode esperar deles alguma coisa se nós continuamos tratando os adolescentes como crianças, né? O próprio espaço físico os trata como criança. Então, assim como você disse que a configuração da família mudou, muitas coisas na sociedade têm mudado. E a questão é, o que o aluno espera da escola, eu acho que não pôde mudar, porque pelo que a Mônica disse que esperava e pelo que eu esperei da escola também, mesmo que tenha uma distância aí de tempo de uns 5 anos... É coerente, então, né? A gente pode ver que a expectativa não mudou porque essa primeira expectativa não foi atendida. Então, acho que assim, a escola não mudou, então quer dizer que ela não pode dar uma coisa diferente do que tem dado. Então, o aluno ainda espera a mesma coisa, entendeu? Ou está em crise de espera, porque ele, como base de educação na casa dele, ele tem uma vida democrática, onde ele participa das decisões do núcleo em que ele vive. E lá, para um outro núcleo maior, social, para onde ele é enviado, aquela participação dele como decisória, onde ele tem um poder deliberativo, digamos assim, não tem mais. Ele não é nem ao menos consultado para as modificações necessárias que há na escola. Então, como esperar alguma coisa? O que se esperar da escola quando ela não muda? Talvez a gente só tenha que esperar que ela mude, né? A expectativa é de que a escola mude. Júnior? Então, tem uma outra questão que eu acho que é importante, e aí dentro da expectativa do que a escola deve oferecer, né? Eu acredito na escola que oferece aquela oportunidade de inserção na sociedade a partir da cultura, né? Eu acho que muitas famílias não teriam condições de oferecer cultura aos filhos, cultura erudita que eu falo, né? Porque cultura popular todos temos acesso na nossa base familiar. E que a escola tem essa vocação, né? A escola é aquela que proporciona o primeiro momento de ida ao teatro, que muitas vezes uma família inteira não consegue ir ao teatro, mas a escola consegue levar cada um desses elementos ao teatro. É aquela que consegue levar para um local de lazer diferenciado do que aquele que a família consegue levar aos finais de semana. Então, enfim, a escola acaba tendo essa obrigação, na minha opinião, de difusora, né, de cultura, né, acaba sendo um centro cultural em cada uma das nossas unidades, né, e a gente não pode esquecer que ela tem essa vocação, né, e tudo isso que nós estamos falando também deve ter isso como ponto, né, porque se nós esquecermos disso,
a escola fica muito pobre. Se nós só formos pensar no vestibular, se nós só formos pensar lá na formação profissional para o emprego, e o resto? Né? Nós trabalhamos 8 horas, e o restante? Né? A vida da faculdade são só 4 anos, né? 5 anos, 6 anos, e o restante da vida? Aquela nossa formação cultural, aquela nossa formação de discussão política, como é que fica? Então, assim, olha, o assunto é vasto, gente. Vasto, e o programa já como acabou. Todos os assuntos. Como todos, o assunto acabou, o tempo acabou, o assunto não. Mais uma coisa para pensar aqui. A escola talvez tenha construído essa expectativa, né? Ela construiu uma expectativa a partir do que ela é, não só em tese, mas em essência, no seu cotidiano. Espera-se, os alunos acabam esperando que ele passe no vestibular porque ele está na escola, né? Agora, talvez uma coisa aqui para a gente pensar e finalizar nosso programa, que daria 10 mil programas pelo assunto, é como acreditar em algo que não muda como a escola, e pior ainda, algo que não permite mudanças, porque dentro da escola as mudanças são muito pouco permitidas. Para nós que estamos lá no cotidiano, nós sabemos disso. Então, pior do que ela não mudar, ela não permitir que as mudanças aconteçam. E o nosso programa acabou. O Wanderson já disse para nós tchau, disse que eu vou ter que pagar hora extra para ele. Vou tentar, né? Mosaico é associação sem fins lucrativos, Wanderson. Né? Lembra disso? Pessoal, queria agradecer a presença da Mônica. Muito obrigado, Mônica. Foi um prazer enorme. Estar aqui. Sempre venha, por favor. Esteja conosco sempre, Júlia. Obrigada, gente, por me ouvir mais um pouquinho. Até a próxima, se Deus quiser, né, Júlia? Né? Quem sabe? Quem sabe. Júnior. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Carina. Obrigada para todos. Muita luz, muita paz e vamos até sexta-feira que vem. Eu peço para vocês muita mudança. Né? Participa do nosso programa lá na nossa página do Face. Vamos ganhar aquela caneca. Eu quero quem ganhar a caneca, vem aqui para depois falar que ganhou e conhecer a gente, conhecer o Wanderson, conhecer todo mundo aqui na rádio, ok? Até o próximo programa. Um abração para todos. Você ouviu Na Porta da Escola, a realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz.